Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro para nós conversarmos sobre taxa de cessão. Será que nós entendemos esse conceito e sabemos quando ela é considerada abusiva? Se é que ela é considerada abusiva, é permitida a cobrança de uma taxa de cessão? Quando que ela ocorre? Tudo isso nós vamos conversar e mais um monte de coisas no nosso encontro de hoje. Bom, queria começar então comentando com os colegas o seguinte: quando as pessoas fazem uma compra na planta, quando a gente faz uma compra em planta, o que acontece é que se firma um contrato de promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda. E nesse compromisso de compra e venda, é definido que os prazos, etc e tal, esse contrato até ele é um contrato bem interessante, porque ele vem disciplinado em lei. Ele se tornou quase que um contrato típico, porque ele tem lá uma série de regramentos. E o contrato de compra na planta, então de incorporação, ele tem, por exemplo, naquela exigência do quadro resumo no início dele, porque ele se tornou um contrato tão complexo, tão longo, que fica difícil para um consumidor compreender tudo aquilo, todos os nuances, os detalhes, tudo que significa, tudo que está por trás daquele contrato. Então, o legislador entendeu por bem, por criar, né, exigir um quadro resumo. E nesse quadro resumo tem que estar disposto ali os principais encargos, as principais dificuldades ou responsabilidades que o promitente comprador, então o adquirente, terá durante aquela contratação. Pagamento, encargos com juros, com mora e assim por diante. Dentre essas responsabilidades, temos também previsto a possibilidade de, daí não está não em lei, né? Mas é possível adicionar um encargo dentro deste contrato por parte dos incorporadores, dos construtores, do encargo denominado taxa de cessão. É muito comum, colegas, que exista uma cláusula lá dizendo o seguinte: em caso de o promitente comprador desejar ceder os seus direitos de aquisição para um terceiro, ele deverá pagar uma taxa de cessão. E aí nós já vimos de tudo previsto por esse Brasil afora. Taxas de cessão em valores fixos, taxas de cessão em percentuais, que variam de 0,5% sobre o valor do contrato até 5% do valor do contrato. E aí vem o tema do nosso encontro de hoje, e a pergunta é: taxa de cessão em contratos imobiliários, quando ela é considerada abusiva, certo? Me estimulou a falar com você sobre esse tema foi uma notícia que foi divulgada sobre uma decisão essa semana, e eu gosto muito de quando lançam algumas notícias, porque elas têm uma capacidade de transformar um tema jurídico que às vezes ele pode parecer assim enfadonho, né, sem graça, em algo interessante, em algo a se examinar. E às vezes até um tema que a gente nem dava tanta bola, certo? Então eu vou propor para vocês a seguinte estratégia. Eu vou iniciar lendo o resumo que eu fiz dessa reportagem, tá? Eu vou ler um resumo da reportagem para vocês, se harmonizarem aqui com o enredo da nossa aula. E na sequência, além de explorar alguns pontos durante essa leitura, na sequência eu vou também conversar com vocês sobre outros casos
em que as taxas foram consideradas regulares ou irregulares ou abusivas. Bacana? Então, essa é a nossa ideia para o encontro de hoje. Com base nisso, a gente vai poder reeditar alguns conceitos, alguns entendimentos sobre os contratos de incorporação, sobre os contratos imobiliários, certo? Notícia. A incorporadora obrigada a devolver taxa de cessão. Essa notícia aqui ganhou o mundo em redes sociais. E o resumo é o seguinte: uma notícia recente, de 30 de abril de 2025, traz um caso relevante sobre a cobrança de taxa de cessão. Segundo a reportagem, uma construtora incorporadora foi obrigada a devolver a um consumidor o valor cobrado a título de taxa de cessão de imóvel, que representava 1% do valor total do bem, 1% do valor do imóvel. Não é sobre o que ele pagou, sobre o imóvel. No caso ali, foi cerca de R$8.000, certo? Então, isso significa que nós estamos falando de um bem ali de uns R$800.000. A decisão foi proferida pela juíza da 29ª Vara Civil de Goiânia, que concedeu a tutela da evidência, interessante, que é um instituto bem raro, tá, de ser concedido, me chama a atenção, já escrevi sobre isso, eu gosto muito dessa ferramenta, tá, mas ela é de rara utilização, que concedeu a tutela da evidência, determinando a devolução em 5 dias deste valor. O fundamento principal da decisão foi o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás de que a taxa de cessão é ilegal, por afronta ao princípio do equilíbrio nas relações contratuais, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada e onerosidade excessiva, violações do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. No caso específico, o imóvel tinha sido adquirido na planta em novembro de 2020, com previsão de entrega para junho de 24, certo? Contudo, a empresa atrasou a entrega da obra, ultrapassando, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias. Olha que interessante esse caso concreto. Não só a juiz entendeu que a cláusula foi ilegal por conta do desequilíbrio, etc. e tal, a argumentação jurídica, mas o caso concreto surpreende, porque, além de tudo, estava em atraso a entrega da obra. Chama bastante atenção isso, né? Porque boas construtoras, incorporadoras, quando estão em ambiente de atraso, elas caminham pianinho. O que eu quero dizer com isso? Elas são bem mais abertas a ajustes, porque elas estão em débito com a pessoa tem o direito até de pedir o dinheiro de volta. Nesse caso aqui, ele só cedeu para um terceiro. Olha que interessante isso. E aí ele cede para um terceiro, estando em atraso de obra, e os caras ainda cobram a taxa de cessão. Me parece um pouco até de escárnio com a situação do adquirente, tá? Mas só para finalizar, então, aqui a matéria jornalística. Diante desse inadimplemento, o consumidor manifestou interesse em realizar a cessão do bem, diante do atraso da obra, manifestou interesse de realizar a cessão do bem, mas foi surpreendido com a exigência de pagamento da taxa inicialmente em 2%. Depois, certo, ele reclamou, foi reduzida para 1% do valor do imóvel. O advogado do consumidor argumentou que a cobrança era abusiva, especialmente considerando que o consumidor apenas pretendia transferir a unidade devido ao inadimplemento da própria construtora, configurando uma prática abusiva. Então, ele foi por esse aspecto. Eu também destacaria, acho que ele foi bem em destacar o caso concreto
embora que aqui agora a gente vai falar amplamente sobre a possibilidade de consideração de abuso da taxa de cessão, em relação aos valores que são cobrados ou em relação aos critérios que são adotados. Ela tem um entendimento, está se consolidando na jurisprudência um entendimento, mas é importante que a gente também se dê conta, né, de que o caso concreto é muito importante. Nesse aqui, estando em atraso, fica mais fortalecida a tese da defesa. Ok, então foi isso que ele argumentou. Substituição do promitente comprador e cobrança de taxa de cessão. Existe previsto em lei, não se esqueçam disso, né? Eu adicionei essa observação aqui, tá? A substituição do promitente comprador. Pela lei, o promitente comprador pode encontrar outro comprador para substituí-lo sem ônus adicional. No entanto, a cobrança de uma taxa de cessão para formalizar essa substituição é comum. A questão da legalidade é que vem sendo contestada. A taxa de cessão, ela pode ser considerada ilegal quando não haja uma prestação de serviço correspondente. Então, vamos lá. Aqui já é uma outra situação. Então, na questão da matéria, que chamou a atenção de todos, e eu achei muito interessante, foi justamente o fato de que a incorporadora cobrou a taxa de cessão estando em atraso. Vocês sabem que quem está ali na lida, nessas questões de negócios imobiliários, vê coisas, todos os dias vê novidades. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que me surpreende bastante. Eu tenho percebido que alguns incorporadores, que são casualmente os que estão inadimplentes, ou seja, aqueles que atrasam obra, que constroem do jeito que não deveria, ou seja, com dimensões erradas, cometem erros de projeto e assim sucessivamente, eu tenho percebido que esses são mais difíceis de você fazer uma negociação e esses costumam exagerar a ponto de chegar numa exigência que a justiça considera abusiva do que os que são certinhos. Isso é uma impressão minha, tá, colegas? Baseado na minha experiência. Eu tenho percebido que as construtoras mais corretas, mais certinhas, que cumprem prazo, etc e tal, muitas das vezes elas estão mais abertas a fazer, às vezes, até uma eliminação, uma desconsideração de cobrança de uma taxa de cessão, ou uma negociação mais facilitada, em situação em que o promitente comprador tem que ser substituído, né, do que uma construtora que está em maus lençóis. Não estou querendo dizer nada com isso, mas o sentimento que me dá é que, às vezes, aquele que descumpre o contrato, ele tem um perfil de tentar ainda tirar uma vantagem. Né? Não é uma regra, não é científico o que eu estou dizendo, é pura e simplesmente baseado na experiência. Tá? Me vem agora na mente alguns casos, selecionando vários, tiro um em específico, em que teve um atraso significativo de mais de 1 ano e meio de obra, em que a construtora, na hora de fazer o recebimento do seu saldo final, né, foi duríssima na negociação da multa por fruição. Né? Ela não queria pagar a multa por fruição, o adquirente teve que entrar com a ação, teve que reconhecer o seu direito em juízo. Então, assim, ó, chama muita atenção, né, que e mercadologicamente ela já estava absolutamente queimada no mercado, já devendo para muita gente. Né? Então, no caso, esse adquirente, ele tinha ainda um valor para pagar, ele quis usar, por óbvio, que é a orientação que eu dou, ele quis usar o saldo devedor dele para compensar a fruição, porque se ele pagasse o saldo devedor dele integral, aquele dinheiro ia evaporar, uma vez que aquela construtora não era saudável, ela era toda endividada, além do atraso de obra. Então, veja como são as coisas. Esse é
um caso que me vem à mente para dizer para vocês isso, que às vezes eu tenho esse sentimento, que os mais certinhos são mais flexíveis nas negociações e os mais errados são os mais inflexíveis nas negociações. Ressalvo, nada científico, baseado só em experiência. Bom, pessoal, aproveitando então o ensejo dessa notícia, antes de eu falar das hipóteses de taxas abusivas, da taxa de cessão ser abusiva ou não, eu quero falar um pouquinho sobre a substituição. Então, pela lei, é possível que um adquirente ele desista da aquisição em planta e ele vai estar sujeito às multas pesadas, às cláusulas penais, aquelas pesadas, de até 25% ou até 50% se tiver patrimônio de afetação. Mas tem uma válvula de escape. Às vezes a gente esquece disso, né? Existe uma válvula de escape. O adquirente ele pode apresentar um substituto. E como ele apresenta um substituto, não há prejuízo para a construtora. Ela faz a análise do substituto, o substituto está ok, ela só substitui, então, aquele, e o adquirente que saiu fora não perde aquela multa enorme, né? Não perde aquela multa enorme ali dos 50% ou dos 25%. Pois bem, é um mecanismo muito útil. Neste caso aqui, casualmente, o adquirente fez isso. Precisava ele fazer isso? Não precisava. Ele poderia ter pego todo o dinheiro dele de volta, né, e entregue e resolvido o contrato, ou seja, desfeito o seu contrato, porque a obra estava em atraso. E o atraso de obra é um mecanismo que justifica o desfazimento do negócio com o recebimento integral daquilo que foi pago. Pois aquele foi um algo a mais. Ele ainda, além dele não ter pedido a resolução do contrato, que já é uma vantagem para o incorporador, ele trouxe um substituto e apresentou um substituto. E ainda assim, o incorporador que estava devendo quis cobrar a taxa de cessão. Então, aqui realmente foi o abuso do abuso, o extremo abuso. Eu considero assim, porque derrubou a sujeira no chão, ainda sapateou em cima. Então, considero que realmente aqui foi muito mal a conduta do incorporador. Agora, se isso não tivesse, só por hipótese, já que nós estamos aqui falando didaticamente, pensando, né, em estudar a situação. Agora, vamos imaginar que não fosse isso, que não houvesse o atraso e que fosse cobrada a taxa de cessão na substituição. Bom, a substituição, pela lei, ela afasta essas punições para o adquirente quando ele desiste do negócio. Por quê? Porque ele está neutralizando o efeito da resolução do contrato. Que significa o quê? Tirar dinheiro do caixa da obra. É isso que significa. Então, quando eu resolvo um contrato, então eu me comprometi em comprar um imóvel e eu desfaço o negócio durante o contrato, a execução da obra, eu estou prejudicando a obra, porque eu estou dizendo o seguinte, ó, além daquilo que eu me comprometi a te entregar, a te pagar, ou além de não pagar o que eu me comprometi, que você estava considerando para a construção, eu ainda quero um dinheiro de volta, ou seja, estou sacando do caixa da obra. Isso prejudica a operação, pode prejudicar a operação, poderia, em tese, prejudicar a operação, porque ele vai ter que recolocar comercialmente esse imóvel, vai ter que recolocar à venda esse imóvel, e além disso, ainda prejudica os demais adquirentes, porque é um pagante a menos naquele momento, pelo menos até identificar um novo. Se o ambiente de mercado estiver pior, pior ainda, porque daí a construtora vai ter mais dificuldade de vender ou revender a mesma unidade.
Então é por isso que a cláusula penal é pesada, para desestimular, para a pessoa pensar assim, não vou perder 25% de tudo que eu paguei, né, um dinheiro importante, 1/4 do que eu paguei, fora a comissão de corretagem e outras coisas que eventualmente você já pagou, que também vão tornar muito pesado o desfazimento desse negócio. Então é para isso mesmo, para a lógica da lei não é favorecer o incorporador, mas sim favorecer a execução da obra. Certo. Mas a lei, como ela desenvolveu essa lógica, ela também criou essa válvula de escape. Ela disse o seguinte: bom, se o problema é tirar o dinheiro do caixa, no momento que ao invés do desistente simplesmente desfazer o negócio e pedir o dinheiro de volta, ele apresenta um substituto, o que está acontecendo na prática? O substituto, ele fez um acordo com esse substituto, ele vendeu seu direito de aquisição para esse substituto e provavelmente ele vendeu o que ele já pagou. Então imaginemos que um móvel aqui, por exemplo, esse de 800 mil, imaginemos que ele já tivesse pago 200 mil e ele sofreria uma cláusula penal de 25%, então ele perderia 50 mil. Mais taxa de corretagem, que seria cerca de 6%, então nós estamos falando aqui de mais ou menos uns 50 mil reais. Então, olha como ficou pesado para a pessoa perder tudo isto, certo? Então, ele pode simplesmente identificar um substituto e ter apresentado para o cara, está aqui o contrato, o preço que eu paguei é bom, porque é o preço lá do início de planta, já tem 200 mil pago. Me passa 180, tu pega um contrato de 200 pago, teve uma vantagem de 20 mil, mais o preço ainda, que era o preço de tabela do lançamento. Então, veja que o adquirente consegue negociar isso e olha como ele reduz o impacto da cláusula penal, ele elimina, ele neutraliza o impacto da cláusula penal e neutraliza também o impacto para a obra ao não ter absolutamente nada de retirada do caixa, absolutamente nada. Então, turma, a substituição, ela existe para isso. Pois, aí vocês me perguntam o seguinte, tá, e a taxa de cessão, Rafael? Caberia uma taxa de cessão nessa circunstância? Eu entendo que sim, aplicando os critérios jurisprudenciais. Como assim? Bom, o que a jurisprudência vem entendendo? Toda taxa, por sua natureza, tem que ter uma contraprestação proporcional, certo? Então, no momento que a pessoa apresenta um substituto, seja, no caso, vamos tirar a hipótese da notícia, porque a hipótese da notícia vem com atraso de obra. Então, não há o que questionar. A consultora deveria agradecer o sujeito por ter apresentado o substituto. Mas durante uma obra que não está em atraso, houve a apresentação de um substituto. Vocês concordam que isso vai gerar um trabalho administrativo extra, fora da loucura que nós já temos no nosso dia a dia? Então, imagina como é que não é um escritório de uma incorporadora também, com várias tarefas, talvez com um jurídico terceirizado, provavelmente, certo? Então, vai ter que haver o desenvolvimento nuta de sessão. Aí você vai dizer, mas isso aí já tem pronto, Rafael. Mais ou menos. Alguém tem que fazer as verificações. Vai ter que haver uma análise desse novo adquirente, porque nós tínhamos um adquirente que a gente conhecia, e agora vem um desconhecido. Então, vamos ter que ver uma análise para ver se também, se não é uma fria, se não é alguém, um laranja, uma coisa assim esquisita, né, que pudesse gerar algum prejuízo, se é alguém com fundamento, uma pessoa com fundamento, que vai ter capacidade tanto de pagamento quanto depois de crédito para quitar o saldo devedor, vai gerar uma análise, vai gerar um custo. Esses custos, se forem proporcionais na substituição, eu entendo que é super razoável que haja uma taxa de cessão.
Aí você poderia avaliar o seguinte: olha, o escritório de advocacia está me cobrando 2 salários mínimos, né, o meu terceirizado, para fazer a análise jurídica da pessoa. Eu tenho mais um custo de levantamento de certidões de mais 1.000, então vamos cobrar dele R$ 4.000 de taxa de cessão. É possível fazer dessa maneira? Entendo eu que sim. Estou falando só ilustrativamente, tá, colegas? Cada região vai ter a sua realidade de valores. Então, estou falando ilustrativamente, só um exemplo. Agora, o que a jurisprudência vem criticando, e aí eu vou dar exemplos agora para vocês do que foi julgado, do que foi confirmado e do que foi afastado. A jurisprudência vem, então, com essa linha, com esse norte, ela vem dizendo o seguinte: olha, não é errado fazer a cobrança da taxa de cessão, não há proibição legal, não há proibição em lei, o que não é proibido é permitido, desde que não se configure a abusividade. Adoro esses termos abertos, ou seja, dá um conceito lindo, resolve o caso, mas não diz nada. Então, o que seria a tal da abusividade? Bom, a abusividade é a falta de coerência entre o serviço prestado e o preço cobrado. Veja que não é tão fácil a gente fazer uma análise dessas, porque o que eu posso achar que foi demais, o juiz pode achar que não, que está adequada a cobrança, certo? Então, são os conceitos abertos, eles são perigosos, porque eles não me dão uma solução pontual. Aí, colegas, eu fiz uma pequena busca aqui para dar alguns exemplos para vocês de casos que ganharam notoriedade, que foram julgados. Então, em jurisprudência. Primeiro caso aqui de desvantagem exagerada. Deixa eu ver se eu tenho o tribunal aqui que eu anotei. Então, tá aqui, ó. Validade da taxa de cessão. A taxa de cessão é geralmente considerada inválida quando imposta sem justificativa adequada. Tribunais têm decidido que a cobrança de taxa de cessão em porcentagem do valor do imóvel, olha que eu dei o exemplo agora há pouco, eu fiz uma fixação de precificação de mercado. Olha o que ele está dizendo. Tribunais têm decidido que a cobrança de taxa de cessão em porcentagem do valor do imóvel é desproporcional e não possui base legal sólida. Quando aceita a taxa de cessão, poderia ser um valor, então, fixo e razoável. Concordam comigo? Então, à medida que os tribunais têm dito, olha, um percentual sobre o imóvel, ele pode estar excedendo em muito o preço do serviço que está sendo prestado, que é esse processinho de substituição, que é a cessão dos direitos de um adquirente, que deixa de ser adquirente, e passa para um novo adquirente, ocorre. Então, esse serviço tem um preço. Pode variar para cima ou para baixo? Pode. O que os tribunais têm considerado? Que tu fixar um percentual sobre o valor imóvel, isso pode configurar a abusividade. Aí vamos ver aqui, ó, valores entre 2% a 5% do valor do imóvel são frequentemente considerados abusivos, tá? Isso que eu anotei aqui para vocês, para trazer alguns exemplos para vocês, tá? Claro, nesse caso aqui que a gente avaliou da notícia, ele ainda tem essa excepcionalidade que eu já mencionei. Mas vamos ver aqui outros casos. Não havia justificativa para cobrança. Aqui, inadimplemento da construtora. A cobrança foi feita em um contexto de inadimplemento da própria construtora, que atrasou a entrega da obra, prazo de tolerância, colocando o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, ausência de justificativa. Não havia uma justificativa para a cobrança, uma vez que a cessão envolvia apenas procedimentos administrativos simples. Isso foi uma observação ainda que a juíza fez, então ela é bem contrária à taxa de cessão, tá?
Então, é isso. Primeiro exemplo que eu trago para vocês fora da notícia. Cobrar uma taxa de cessão de 2% a 5% do valor do imóvel. Motivo: inadequação. Essa cobrança é considerada abusiva porque ela não corresponde a um serviço efetivamente prestado e impõe uma desvantagem exagerada para o consumidor, né? Da onde foi considerado isso? Casos do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, nós temos casos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra taxa que eles costumam cobrar, taxa para alteração de cadastro. Tem-se entendido que cobrar uma taxa para simples alteração de cadastro do novo comprador seria também considerado inadequado, porque seriam procedimentos rotineiros que não justificariam uma cobrança. Então, já houve entendimento nesse sentido. Eu, pessoalmente, eu não chamaria taxa de alteração de cadastro, aquela hipótese de substituição. Eu acho ela mais complexa. Mas fica aqui a dica para os colegas, quando perceberem que a incorporadora não fez nenhum processo sofisticado de análise e jurídico também contratual que justificasse essas cobranças. Então, se os colegas verificarem isso, já sabem que a gente alterando a nomenclatura, chamando aquela taxa de cessão de mera taxa de alteração de cadastro, isso vai chamar a atenção para esses casos que foram considerados inadequados, porque seria, por alguns juízes, isso é considerado como um processo administrativo absolutamente simples que qualquer um poderia fazer. A gente sabe que não é bem assim, mas alguns consideram dessa maneira. Exemplos de casos que foram mantidos. Tá? Cobrar um valor fixo e razoável, como R$ 480, para cobrir custos administrativos. Então, temos um caso que foi parar no STJ, né, em que houve uma cobrança de simbólicos R$ 480, não sei nem como é que foi parar no STJ, mas enfim. Então, temos esse exemplo. Cobrar taxas relacionadas a cartório, formalização da cessão, esse tipo de coisa é reembolso. Tá? Também não é considerado abusivo. Cobrança por serviços específicos que envolvem uma montagem de um dossiê financeiro para uma instituição financeira. Esses serviços são considerados necessários e são prestados de forma objetiva. Esse aqui, normalmente, nem é cobrado pela incorporadora, é cobrado por uma pessoa que se dedica a fazer esse serviço. Se a incorporadora intermedia, mesmo assim, ela tem uma demonstração, porque ela só intermediou. Mesma coisa que eu penso sobre a taxa de cessão, quando a incorporadora tem um escritório que está fazendo esse serviço para ela, ela tem um repasse desse custo. Também eu entendo mais difícil de tu derrubar uma taxa de cessão, quando tem bem demonstrado ali que ela realmente teve esse custo com um prestador de serviço especializado, que é justamente para dar segurança para ela no seu cotidiano. Ainda mais no contexto atual, em que nós temos tantas fraudes ocorrendo, fraudes eletrônicas, fraudes de documentos, acaba sendo muito importante esse trabalho de verificação, tá? Essa envolvendo vocês cobrando um valor, uma transferência de alteração com uma adquirente, você eventualmente ela deu comigo, tudo bem. No Google, abrir vários sites, tá? Poderia com ambas juízo e nesse caso da sessão para não ele o dinheiro de estratégia, muita atragamento sinistro. Não tinha sarro. São mais ou menos notícia. Defender seu direito. Olha, foi uma tinha, foi dizendo isso, nem petição em fazer uma tenda o seguinte, feitos com imóvel já que conseguiria se tivesse, quer dizer, tá? Acontece numa venda, tecnicamente falando, venda, planta, você pode acontecer, né, valorizando quando vai fazer a sua valor maior, tem um lucro entre apostou nesse negócio. Valeu demais, até a próxima então. Um abração, tchau.